Oi, gente, tudo bom? Em comemoração ao dia do Pi, que foi ontem, eu devia ter postado ontem, né, mas eu esqueci. A gente vai resolver um desafio matemático, implementar ele em Python, e que a ideia é o seguinte: a gente tem uma função que gera pra gente números aleatórios entre 0 e 1, uniformemente distribuídos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que essa função vai gerar um número entre 0 e 1 em que um número, por exemplo, 0,3 e 0,7, eles têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então, essa que é a ideia que essa função faz. E a partir disso, a gente vai calcular o π. Aí vocês podem se assustar, vocês podem ficar, o quê? O que está acontecendo? Mas vamos analisar esse problema do ponto de vista matemático. Então, deixa eu desenhar aqui um gráfico. E, por favor, ignorem minha letra, que é um pouquinho feia. Eu ainda estou me acostumando. A minha letra no papel já não é bonita, né? Então, desenhar aqui no tablet já não ajuda tanto assim. Então, essa que vai ser a nossa ideia inicial. Então, como essa função ela gera número de 0 e 1, a gente vai desenhar, aqui vai ser uma reta igual a 1. E aqui embaixo vai ter outra reta igual a 1. Isso aqui é um quadrado. Aqui eu vou pôr 1 aqui, e aqui é 1. Então, os pontos que podem ser gerados por essas funções, ele vai estar dentro desse quadrado. E a gente quer calcular o π. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou desenhar simplesmente uma circunferência. Deixa eu desenhar aqui. Tá. Ficou totalmente feio, mas imagine isso, uma circunferência. Só ignorem, por favor. E a partir disso a gente vai gerar os nossos pontos. Então, a gente vai ter pontos que vão estar aqui. A gente vai ter pontos que podem estar aqui dentro. E a gente pode ter pontos que vão estar em cima da circunferência, mas ainda vão estar dentro dela, né? Então, essa que é a ideia. E é isso que a nossa função está gerando pra gente. Gente, eu tenho a circunferência aqui, né? Novamente, ignorem e fingem que isso é uma circunferência. E a área dessa circunferência, a gente calcula πr². No caso do r, ele é 1, então vai ser apenas 1 aqui, não tem problema. Então essa é a área total da circunferência. Só que a gente está trabalhando com apenas 1/4 dela. Então, eu divido aqui por 4. Beleza, essa é a nossa área do 1/4 da circunferência. Só que a nossa função está gerando esse quadrado. Então, a gente vai ter a área desse quadrado. Só que a gente quer pegar apenas essa parte. Essa parte que está aqui, que está dentro da nossa circunferência. E isso aqui representa uma porcentagem da área total. Essa área que está em branco, ela representa os nossos pontos que estão na circunferência. Dividido pelos nossos pontos totais, né? Porque a gente vai ter pontos fora e dentro. E isso representa a área desse quadrado. Só que a gente só quer pegar a área do interior, que é uma porcentagem. Então, a gente tem que dividir pelos pontos totais. Isso aqui vai ser aproximadamente esse valor aqui, porque a gente está calculando esse 1/4 de circunferência. Então, a gente tem essa fórmula aproximada para calcular o valor de π. Então, agora, se eu vir aqui e descer, a gente vai jogar o 4 para lá, a gente vai ter basicamente que o valor de π ele pode ser aproximado pelos números de pontos que estão contidos na circunferência, que estão dentro dessa circunferência, dividido pelo nosso número de pontos totais, vezes 4. Então, essa que é a nossa função. E como são pontos aleatórios, cada ponto que a gente gerar, cada número que a gente inserir, número de pontos, se eu inserir que eu quero 10 números de pontos, 100, eles vão dar valores muito diferentes. E só que a ideia é que quanto maior for o número de pontos, essa aproximação vai ficar cada vez mais precisa. Então, era essa que é a ideia.
Então, agora vamos entender um pouco sobre qual que seria o algoritmo que a gente tem que fazer. Então, a gente precisaria definir, né, pontos x e y como números aleatórios entre 0 e 1, que vão ser os pontos que estão aqui em branco e em vermelho. Aí, a partir disso, a gente vai ter que fazer uma distância euclidiana para garantir, para verificar se esses pontos estão dentro ou fora da circunferência. Então a gente vai ter que, sei lá, colocar um d de distância. Isso aqui vai ter que ser igual a raiz quadrada dos nossos pontos, então vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente vai ter um valor disso. Então beleza, a gente gerou nossos pontos e temos nossa distância. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um statement de if, uma condição. Se essa distância ela for menor ou igual a 1, quer dizer que o nosso ponto ele está dentro da nossa circunferência. Vocês concordam comigo? Porque a nossa circunferência ela tem um raio igual a 1, então cada pontinho aqui ele só vai estar dentro da circunferência se a distância dele até a origem for menor do que 1. Então, ok. Então eu preciso incrementar os nossos números de pontos dentro. Então eu vou chamar de npc, que vai ser os pontos na circunferência. Eu coloco mais 1, que é o número de pontos. Então esse ponto está contido, a gente salvou ele. E é basicamente isso. Só que aqui eu preciso pôr para, independente do if que tá, o número de pontos totais também ser incrementado mais 1. Por quê? A gente quer os nossos pontos que estão na circunferência. Então tá aqui, a gente vai ter o nosso número de pontos dentro da circunferência. Só que a gente também precisa saber o número de pontos totais. Então mesmo que o ponto não esteja na circunferência, a gente precisa somar ele e contar ele. Então essa que é a ideia. E essa função provavelmente vai retornar o valor de π. Então eu preciso no final colocar que π ele é igual a 4 vezes o nosso número de pontos, o nosso número de pontos no círculo, dividido pelo nosso número de pontos totais. Desculpem pela minha letra feia novamente. Isso aqui vai retornar o π. E essa que é a ideia do algoritmo, então não é algo difícil. Então agora a gente vai implementar ele na nossa linguagem de programação. Beleza, vamos abrir o nosso editor de texto. Tá aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar os pacotes. Então eu coloquei no Google antes qual que é a função que gera números aleatórios no Python. Então eu preciso importar o pacote random. Eu também vou precisar importar NumPy. E basicamente essa que é a ideia. Acho que é só esses dois pacotes que a gente precisa. E aqui tá errado, aqui é np. E beleza. Agora a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir o número de pontos iniciais. Então eu vou colocar n igual input search the number of points. Então isso aqui vai fazer com que o nosso usuário insira o número de pontos. E aqui a gente vai printar para ele ver que está tudo certo com o número de pontos que ele escolheu. Então, ok. Aparentemente isso aqui deve estar tudo certo. Agora a gente vai criar nossa função, que eu vou chamar ela de calc p de n. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir os nossos números de pontos iniciais. Então os números de pontos que estão no círculo é 0. E o número de pontos totais, então também vai ter que ser 0. Então beleza, agora a gente vai ter que usar a nossa condição. Então a gente vai criar um for. Aqui vai ser um for que vai varrer no tamanho do nosso vetor inicial. Então as interações do for vai ser o tamanho que está o nosso n. Então se o nosso n for 100, o meu for vai ser 100.
Então, de 0 a 100, né? Então, não tem nenhum problema. Agora a gente vai definir o nosso x. Random.uniform de 0 e 1. E o y ele vai ser a mesma coisa. Então, ok, aqui não tem nenhum problema. E a gente vai definir a nossa distância como sendo a raiz quadrada desses dois pontos. Então vai ser x quadrado mais y ao quadrado. Agora a gente precisa ver se essa distância ela é maior ou igual a 1. Então eu vou pôr if distância é menor ou igual a 1. Aí agora que vem a jogada. Se essa condição for verdadeira, então eu preciso salvar o nosso número de pontos. Então esse ponto que era 0, ele tem que ir para 1. Então eu vou salvar number points in circle mais 1. Então ele vai estar incrementando. Na verdade, deixa eu pôr um igual. E beleza. Terminei o meu if sem nenhum problema. E para qualquer caso, independente do resultado desse if, eu sempre tenho que salvar os pontos totais, né? Porque eu preciso saber quantos pontos totais eu tenho. Então isso aqui vai ter que ser igual a 1 também. Então, beleza. Agora que eu calculo o π usando a fórmula do slide, do caso do desenho que eu mostrei para vocês, que vai ser o número de pontos no círculo dividido pelo número de pontos totais, né? Então, beleza. Agora eu vou return pi. E beleza, aparentemente nossa função está funcionando. E aqui eu vou dar um print final só para a gente dar uma olhada no valor que está dando o nosso π. Aí eu vou ter que converter porque ele vai dar pra gente ele precisa dar pra gente uma string, né? E isso aqui vai dar um valor, um ponto flutuante provavelmente. Então, calc p int de n. Então, ok. Beleza, tinha uns erros de indentação, eu já resolvi. Era coisa bem simples. Agora vamos tentar novamente, ver se não tem nenhum erro. Então, Python, cc. Ok, a gente vai inserir 10 e ele retornou pra gente. Retornou alguma coisa. Então, beleza. Então, quanto maior for o número de pontos, mais próximo vai ficar o nosso valor. Então, agora eu vou pôr 100. E já ficou bem próximo de π, né? Então, vamos fazer de novo. Vamos pôr 1000. E beleza. Vamos pôr 10.000 agora. Olha, já podemos considerar que é o π, né? Mas vamos fazer de novo e vamos pôr 100.000. E ele está cada vez convergindo. Se não me engano, o π é 3141, os 4 primeiros dígitos. Então vamos tentar de novo. Então vamos pôr 1 milhão de pontos. Provavelmente vai demorar um pouquinho e beleza. Então, quanto mais pontos a gente tem, mais próximo está ficando do nosso valor de π. Então é isso, gente. Essa foi o desafio de hoje e até o próximo vídeo.